Boa noite, pessoal. Vamos começar mais aí uma live e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Gabriela, nutricionista, que trabalha comigo na clínica Trianon. Nós vamos falar hoje sobre uma medicina personalizada, né? Um estudo como que a parte genética, né, ela pode contribuir de alguma forma aí para o tratamento e o segmento do paciente. Vamos aguardar aí a doutora Gabriela ela entrar para a gente começar mais essa noite. Oi, Camila. Boa noite, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcelo. A Rosélia também, a Roseli também sempre participa das nossas lives, a Cibele. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar a nossa live. Eu estou aguardando só a Gabi para a gente começar. Deixa eu só convidá-la aqui para a gente começar. Vamos lá. Pronto. Acabei de convidar a Gabi para... Boa noite, Gabi! E aí, vamos fazer mais boa noite. Vamos fazer mais uma live aí, eu e você juntinhas aqui, e trazer um conteúdo legal aí para os nossos pacientes e para os nossos colegas também. Informação científica, né, Gabi? Porque eu e você, nós somos pesquisadoras, né? Você é pesquisadora também pela USP, assim como eu também. E a gente faz pesquisa muito em comum, né, Gabi? Genética, né? Então, hoje a gente vai trazer alguns temas legais aí para os pacientes e para os nossos colegas a respeito um pouquinho de genética e como isso tem evoluído, né? Porque aconteceu aí uns vídeos aí que o pessoal começou a falar umas coisas assim que não tem muito a ver. Eu acho que a gente tem que trazer a informação correta para as pessoas, né? E eu queria falar um pouquinho da formação da Gabi antes, eu vou apresentar. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, Gabi. Imagina, eu que agradeço, Jana. É ótimo sempre estar aqui com você. Boa noite a todos. E é um tema que a gente adora falar. Aliás, a gente se conheceu, né, fazendo uma disciplina no doutorado. E, enfim, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço aí você ter aceitado participar comigo. A Gabi, gente, ela é formada, né? Ela é nutricionista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela é especialista em nutrição funcional pela Santa Casa de São Paulo e é doutoranda em genômica nutricional pela Universidade da USP, né? A Gabi e eu, assim, provavelmente devemos defender nosso doutorado daqui uns dias, né, Gabi? Então, Sim. E ela deve ter aí muita informação legal aí para compartilhar com vocês a respeito desse tema que é relacionado à genética, né? Mas, Gabi, vamos fazer alguns conceitos, né? Porque muitos pacientes falam assim, mas para que serve esse teste? Como que faz esse teste, né? Esse teste genético? Bom, então, assim, acho que o principal é entender, quando se fala assim, para que serve, não? O que é um teste genético, um teste nutrigenético? Vamos começar entendendo o conceito, né? O que significa nutrigenética. A nutrigenética, ela está dentro de um grande pacotão chamado genômica nutricional, que engloba a nutrigenética, a nutrigenômica e a epigenômica. A nutrigenética, né, ela significa como que a variação genética individual responde de diferentes formas aos fatores ambientais. Então, assim, só para a gente lembrar, né, lá do projeto Genoma Humano, quando os cientistas eles começaram a querer sequenciar o genoma da nossa espécie, eles viram que se comparar dois indivíduos, os nossos DNAs eles têm uma semelhança de 99,5%. Ou seja, esse 0,5% eles importam muito. Esse 0,5% que eles dão essa variabilidade genética. Então, Jana, a gente responde de diferentes formas aos fatores ambientais. A forma como você responde à alimentação é diferente da forma como eu respondo. A forma como você responde a medicamentos é diferente da forma como eu respondo. E por aí vai. Então, esse teste nutrigenético, ele avalia exatamente isso. Por isso que é personalizado. A gente está falando de uma medicina, de uma nutrição personalizada. A gente avalia essa variação genética individual e como esse indivíduo ele vai responder
a alimentação, a medicação, a atividade física. Então, é isso que a gente avalia no teste nutrigenético. Uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente tem alguns pacientes com problema de colesterol e você vê que tem pacientes que respondem muito bem com exercício com colesterol, mas tem outros que, apesar dos apesares, o paciente não responde praticamente a nada. Então, aí a gente vê realmente como é o papel da genética para você ver que Muito é uma bom. coisa individual, né? Uma coisa muito individual de cada paciente. E, além disso, os testes genéticos, eles servem para diagnóstico ou eles realmente... o que ele pode direcionar para o paciente? Qual a importância disso para o paciente? Tá, isso é um ponto muito importante, porque assim, o teste nutrigenético, ele não é um diagnóstico, tá? A gente fala que ele é preditivo, então, é o que a gente chama da medicina 4P, né? 4P genômica, porque ele é preditivo, ele é preventivo, participativo e personalizado. Então, mas assim, explicando um pouco, ele é preditivo porque não adianta você falar, chegar com o resultado do teste nutrigenético e aí aparece no resultado que o paciente ele tem uma maior influência para uma deficiência para vitamina D. Não significa, não é um diagnóstico que o paciente está com deficiência de vitamina D. Significa que ele tem uma variante alélica que, por algum motivo, você tem uma proteína que ela não é codificada tão bem, e aí você tem uma absorção prejudicada, piorada, né? prejudicada, exatamente. Uhum. Então, assim, ele é preditivo, ele prediz o risco e com isso você consegue prevenir. Então, não é um diagnóstico, tá? Você prediz o risco, consegue prevenir e aí você consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. É muito o que a gente faz, né, nos meus pacientes, por exemplo, que tem às vezes uma doença, e eu quero rastrear os familiares. Se o paciente ele tem uma alteração genética em um determinado gene, assim como o familiar que tem a doença, pode ser que dependendo da penetrância, gente, que é uma coisa diferente, tipo, o quanto aquele paciente vai evoluir, tipo, tem genes que a penetrância às vezes, tipo, é em torno de 50%, outros muito menos. Então, assim, de acordo, ele vai evoluir com aquela doença ou não. Assim como também na parte de deficiências nutricionais, né, Gabi? Então, assim, não é porque tem aquela alteração que o paciente necessariamente vai ter. Então, mas a gente consegue prevenir e intervir aí nessas situações. Exatamente. E o que eu sempre falo, assim, a gente não está mais na era do determinismo genético, né? Que você fala, eu tenho essa carga genética e isso vai ser para o resto da minha vida. Os fatores ambientais, eles atuam muito. Então, mesmo você tendo essa carga genética, se você tiver um ambiente, fatores ambientais controlados, né? For ativo, né? Praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, se cuidar, você consegue controlar esses fatores genéticos. Então... E o quanto a epigenética, né? Que eu falo, epigenética, o ambiente influencia nos seus genes, né? Então, tá aí, a gente sabe muito bem que o tipo de alimentação, né, Gabi, que o paciente tem, tipo, quando é muito rica em refinados ou, tipo, muito gordurosa, isso pode influenciar indiretamente a parte genética do paciente, né? Então, sempre que eu falo, é uma coisa que a gente tem debatido bastante, né, com nossos pacientes, né, Gabi? Muito. E já que você falou de epigenética, né, do epigenoma, que está dentro desse grande pacote do genoma nutricional, da genômica, só para, enfim, aproveitar que está em alta esse assunto de epigenoma, epigenética, de zerar genes, né? Só para aproveitar e deixar claro para os pacientes que o epigenoma, né, a epigenética, é exatamente isso que você falou. Então, a gente tem nosso genoma com o nosso DNA e a gente tem o epigenoma, que são moléculas que estão em cima do nosso DNA, né? Esse prefixo epi significa por cima. São moléculas que estão por cima do nosso DNA e elas sofrem as influências dos fatores ambientais. Então, os fatores ambientais atuando nessas moléculas que estão em cima do nosso genoma, eles conseguem ativar ou não, ou desativar essa transcrição gênica.
tá? Então, não é atuando no gene, e sim no epigenoma. No epigenoma. Uhum, sim, perfeito. Outra coisa, Gabi, como é realizado esse teste? É um teste super simples de fazer, né? Quando a gente fala de fazer o teste nutrigenético, o paciente já fica meio assustado. Ai, meu Deus, vou tirar sangue, eu tenho que estar numa clínica, num hospital. Na clínica é o sugerido, né? Que a gente faça na clínica. Mas o paciente fica meio assustado achando que é algo, um exame muito difícil, mas na verdade ele é super prático. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, vocês recebem um envelopinho como esse, é pela saliva que a gente coleta. Então, um ponto importante. O ideal é fazer na clínica com o profissional da saúde. Mas tem alguns testes que eles enviam para casa do paciente. O paciente consegue receber ele mesmo fazer a coleta. Quando isso ocorre, eu sempre falo para o paciente para não fazer, às vezes quer fazer junto com o marido, com o filho, fazer separado para não ter contaminação de DNA, né? Fazer no ambiente limpo, as mãos higienizadas. Então, você vai abrir o seu envelopinho, vai retirar esse suave aqui, que é um cotonetão. A gente tá mais, agora depois dessa pandemia, né, o pessoal já sabe, eu já conhece bem esse cotonetão. E aí você vai passar aqui na lateral da sua bochecha por 1 minutinho. Eles mandam uns 2 ou 3 desse. Então, você vai passar por 1 minutinho aqui, vai colocar novamente nesse envelope, vai pegar o outro, vai passar na outra lateral da bochecha. Então, você coleta essa saliva e envia para o laboratório. E aí, em 3 semanas, depende de cada laboratório. Tem um laboratório que envia em 3 semanas, outro envia em 5 semanas, você já tem o seu resultado. Mas é super prático, só mesmo ter essa preocupação em não ter contaminação de DNA, não deixar cair no chão, depois limpa assim. Então, fazer tudo bem limpinho. Mas isso na clínica a gente faz bem rapidinho também. E, pessoal, podem deixando aí perguntas sobre a nossa live hoje, o tema que a gente está abordando. Se vocês têm dúvidas, eu trouxe alguns questionamentos, eu e a doutora Gabriela trouxemos alguns questionamentos que foram feitos para a gente ao longo dessa semana. Mas o que vocês tiverem de dúvidas, podem deixando e compartilhem também a live com outras pessoas, né? Para levar informação de qualidade, né, Gabi? Porque esses dias saiu alguns comentários aí na televisão que serão coisas que não condizem, gente. Então, toma cuidado com as informações passadas aí. Sim, baseado na ciência, né? Eu sempre falo que a gente estuda muito, né, Jana? Então, assim, tudo que a gente fala é baseado em ciência, em literatura científica, anos de estudo. Então, coach pode ser famoso, né? Mas, assim, qualidade de vida, resultados significativos com base na ciência mesmo. E está perguntando a Luísa, muito bom, obrigada por participar, Luísa. E, finalmente, o que é modulação epigenética? É o que a gente estava comentando, né? É o assunto que ficou famoso. Lu, a modulação epigenética, que na verdade ela deu esse nome, né? Eu não sei se chama ela assim de coach, não sei. Mas essa pessoa que foi na televisão que chamou de modulação epigenética, ela teve uma confusão nos conceitos. Então, assim, o que é epigenética? Bom, a gente tem o nosso genoma, que tem toda a nossa, é como se fosse o seu livro, né, de receitas, tem todas as suas informações genéticas, tá? É o que mostra quem é a Luísa, tá? E o epigenoma são moléculas que estão em cima desse genoma e elas sofrem a influência dos fatores ambientais. Então, quando essa coach que foi na televisão, ela quis falar que ela fez uma modulação epigenética por meio da alimentação. Na verdade, é que quando você tem e isso pode ser por alimentação saudável ou ruim, tá? Porque sofre a influência da alimentação. Então, se você tiver uma alimentação ruim, você, por meio desses mecanismos epigenéticos, vão ativar fatores de transcrição e ativar essa expressão gênica
para citocinas pró-inflamatórias. Então, você vai mudar o contexto dessa célula e você vai ser uma pessoa mais inflamada, né? E aí você vai aumentar o risco para diversas doenças crônicas não transmissíveis. Mas, no contexto, o que ela quis dizer ela teve uma alimentação saudável, não disse como, mas ela teve uma alimentação saudável, vamos basear aqui, rico em fitoquímicos, em vitaminas, minerais, livre de alimentos mais orgânicos, né? Livre de gordura saturada, e esses alimentos, eles atuando por esses mecanismos epigenéticos, ativaram a expressão gênica ativando a expressão gênica de alguns fatores de transcrição, produzindo enzimas antioxidantes, por exemplo. Então, diminuindo a atividade, a espécie reativa de oxigênio, então melhorando a qualidade de vida desse paciente, no caso dela. Só que isso a gente trabalha o tempo todo. É isso que é a nutrição, no caso, né? E assim, a importância, né, gente, daqueles alimentos, né, que sempre eu acho que a Gabi e as nutricionistas sempre abordam durante a consulta a diminuição da ingesta desses alimentos, tipo, muito rico em açúcares, né, Gabi? Isso, aqueles alimentos muito palatáveis, que esses alimentos, eles, querendo ou não, indiretamente modulam o DNA para pior. E aí acaba, tipo, levando ao depósito de gordura ectópico, como principalmente depósito de gordura, principalmente no abdômen, né? Então, é por aí, gente, que vai. Quando você está inflamado, né, indiretamente, acaba depositando gordura, principalmente em locais como o abdômen, o fígado, né? A famosa gordura no fígado, né? Esteatose hepática, que muitos pacientes têm. Então, aí a importância, né, de uma boa alimentação, e não só alimentação, né? Dormir bem, né, Gabi? Que a gente acho que pega bem, bem no pé dos pacientes para uma boa qualidade do sono, que é importante. Sim, desculpa, Jana, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, é só que eu estava lendo aqui a Luísa comentando, zerar o gene nunca, né? Não, isso daí foi um comentário infeliz que ela teve. Zerar o gene, não existe isso, assim, dava até vontade de rir. Foi, assim, não existe isso. Não, você tem aquela sua genética, gente, e você vai ter aquela genética sempre. A diferença vai ser como vai ser expressado, né? Como vai ser expressado aquele gene. Se você comer bem, fazer exercícios, dormir bem, você vai ter uma expressão de bons genes, que são anti-inflamatórios. Se você comer mal, não se exercitar, dormir pouco, né, Gabi? Aquele intestino também não estiver funcionando muito bem, você vai expressar genes ruins. E aí você tem um risco cardiovascular mais alto, né? Aumenta o risco de várias doenças, entre elas o diabetes, a obesidade. Então, aí eu acho que exatamente. Você falou a palavra-chave. A gente está falando de ativar ou inativar genes. Só, e não genes, ativar e inativar expressão gênica. Isso. Só isso. Então, não tem nada de zerar, e ela ainda foi além, ela ainda falou de programação metabólica fetal, né? Que ela quis dizer que isso não vai passar para a filha dela, então ela falou como se ela tivesse encontrado a cura, né, de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Não existe isso. Isso acontece, é isso que a gente está explicando de epigenética, acontece em todas as nossas células, inclusive nas gaméticas, então espermatozoide e óvulo, mas é a mesma explicação, ativando ou desativando expressão gênica, e não existe isso de zerar genes, tá bom? E a gente vê, né, Gabi, por exemplo, aqueles pacientes com obesidade, você tem alteração tanto do espermatozoide, né, dos pacientes com obesidade, né, você tem expressão também chamada famosos microRNAs, isso também é uma coisa mais a fundo, que a gente tem degradação de DNA, isso também repercute diretamente na prole desse paciente, né? Seria nos filhos desse paciente, né? Então, aí tem os riscos que a gente vê relacionado principalmente a um paciente que tem obesidade, e ele também tem alterações principalmente nas células proliferativas, né? Como a Gabi falou. Exatamente isso. E Jana, só para a gente... você falou uma questão do sono, isso é muito importante, para fazer uma conexão com esses testes nutrigenéticos, porque basta você
pagar pelo teste, fazer o teste e resolver os seus problemas? Não. Por quê? Tanto para a medicina quanto para a nutrição, esses testes, eles são, a gente fala que é uma ferramenta a mais, né? Então, na nossa prática clínica, os nossos pacientes, eles sabem que na nossa consulta, a gente faz anamnese com o paciente, uma anamnese extensa. Então, como você falou, você procura saber o histórico familiar desse paciente, a gente procura saber a rotina desse paciente. Então, se ele dorme bem, né, como é que é a qualidade do sono desse paciente, porque isso influencia na qualidade de vida, saúde mental, produção de hormônios, se ele é um paciente ativo, inativo. A gente olha o intestino desse paciente, como é que está a absorção de nutrientes, se ele tem desbiose ou não, se é um intestino inflamado. Olha, faz, né, de cima e embaixo, a gente faz um rastreamento metabólico nesse paciente, analisa exames bioquímicos, né, os exames de sangue do paciente, faz a composição corporal, então a gente avalia peso, altura, né, para ter uma noção da classificação que ele se encontra, se é baixo peso, eutrófico, sobrepeso, obesidade, percentual de gordura, de massa magra. Então, esse teste genético está dentro desse pacotão. Ele é uma ferramenta a mais. Então, é uma ferramenta que vai ajudar a gente a guiar e ter mais informações sobre esse paciente, para você conseguir ter um tratamento personalizado, né? Então... Até, por exemplo, hoje mesmo, Gabi, atendi um paciente que ele falou assim que às vezes as respostas dele a determinadas dietas não funcionavam. Aí eu sugeri para ele aí o teste genético, que realmente vai direcionar, às vezes, a você ver qual realmente é a dieta que vai funcionar para você, ou não, às vezes, né? Por exemplo, às vezes ela pode pelo menos mostrar o que não vai funcionar, né? Então, realmente, ajuda a gente bastante. É a melhor resposta, assim, é o que né, que eu espero desse teste genético, porque a gente vê muito, assim, lá na clínica, você também, pacientes que vêm tratar a obesidade, e são pacientes muito frustrados, pacientes que tentaram diversas dietas ao longo da vida, muitas vezes, assim, dietas extremamente restritivas, né, low carb, cetogênica, muito restritiva. E aí, quando você faz esse exame, e aí o paciente fala, olha, eu tô vindo aqui, mas é porque eu não sei mais o que fazer, eu não consigo perder peso, o que eu perco eu ganho 5 vezes mais. E aí, quando você faz o teste nutrigenético, você vê, por exemplo, assim, bom, eu tô falando por mim, tá? O meu teste, a melhor dieta para mim é a mediterrânea. E a pior dieta é a low carb. A low carb aumenta meu risco para obesidade, para aumento do ganho de peso. E a gente vê muito isso nos pacientes, quando você mostra para o paciente, olha, você tem essa variante de risco, que mostra que a pior dieta para você é a low carb. E o paciente passou 10 anos da vida tentando fazer low carb. Então, acho que o mais importante assim, não dá, gente, assim, não existe a dieta da vizinha não vai funcionar para você, né? A dieta não dá para pegar assim, você foi na nutricionista, envia para mim também, não vai funcionar. Igual também o tratamento, né? Por exemplo, o tratamento do vizinho não necessariamente vai funcionar em você. Nós temos várias metas, às vezes nem metas, mas, por exemplo, várias coisas que você tem que atuar naquele paciente diferente de outro paciente, porque cada paciente tem uma demanda diferente, gente. Então, o que é bom para você, às vezes não é bom para o seu colega. Então, assim, é importante aí o acompanhamento nutricional, do educador físico, endocrinologista. Às vezes, nossos amigos de saúde mental também, quando o paciente tem transtornos alimentares, né? Então, assim, pacientes com ansiedade, né? Então, assim, às vezes a gente precisa de uma equipe multi para você ter bons resultados, né? Gabi? A gente tem tido bons resultados, pois nossos pacientes, a grande maioria, tem um acompanhamento multidisciplinar. Então, aí, em conjunto, né, Gabi? E sem dúvida. Pode falar, Gabi. Não, só para completar isso que eu estava falando da questão da medicação,
que nesse teste nutrigenético, o paciente ele também ele recebe uma série de medicamentos que mostra como que ele responde a esses medicamentos. Então, isso é muito, a gente está falando do teste nutrigenético, às vezes parece que é só como responde a absorção de vitaminas, minerais e qual o melhor tipo de dieta, mas mostra, é muito importante para o endocrinologista, porque mostra como que o paciente responde a tal medicação. É muito importante para o educador físico, porque mostra qual é o melhor tipo de atividade física para esse paciente, se é de resistência, se é de força e explosão. Então, realmente, você consegue ter informações de diversos fatores ambientais. Isso, e assim, é bom que ele mostra a parte de fármacos também. Porque a gente vê às vezes que tem paciente que usa um determinado medicamento e não responde, né, Gabi? Por que será? Porque às vezes esse paciente, o receptor dele é diferente, tem uma resposta muito modificada a determinado medicamento, então esse faz a parte de fármacos, né? Então a gente consegue realmente ver se a resposta daquele paciente é boa ou não a determinados medicamentos. Por isso que a gente precisa, tipo, é um painel de vários, né, genes, né? Que a gente consegue rastrear também determinadas doenças também, né? Como determinadas... O risco daquele paciente, às vezes, evoluir com uma neoplasia também, né? Então, se você tem aquela... Então, aí a importância de um profissional te auxiliar e te orientar. Porque, às vezes, você vê aquele resultado e aí fala assim, nossa, eu vou ter... Não, não necessariamente você vai ter. É uma coisa, igual a Gabi falou, que você... Que isso é preditivo, mas não necessariamente você vai ter. Senão o paciente já pega o teste chorando e já fica desesperado. E isso é muito importante porque está na bioética desse exame, né? É um profissional capacitado que faz a leitura desse exame. Porque, na verdade, não é só ler. O exame ele mostra assim, essa variante alélica responde dessa forma. E aí, não adianta, eu sempre falo, não adianta você ver um SNP isolado. Você tem que saber fazer as associações, né, dessas variantes, mais fator ambiental. Então, a gente que estuda, a gente que é da área da genética, né, a gente está constantemente lendo na literatura científica, estudando, e a gente consegue fazer essas associações. Então, tem estudos mostrando, por exemplo, um gene muito importante para a obesidade, que é o FTO. Tem algumas... o gene FTO avalia fome emocional, saciedade, risco para obesidade, a questão algumas dietas como essa low carb, mas tem algumas variantes desse gene que, em associação com uma outra variante do metilfolato, quando o paciente tem essas duas variantes, aumenta muito o risco para a síndrome do ovário policístico. Então, isso é extremamente importante. O paciente sozinho ele não chega nessa conclusão. E aí o profissional da saúde, sim. Então, no caso, uma paciente minha dessa, eu encaminho para você, né? Para a doutora Janaína, para o nosso ginecologista da clínica. Então, para a nossa dermatologista, né? Às vezes a paciente tem, enfim, tem sintomas da pele, a gente vai fazendo esse tratamento em conjunto. E às vezes o paciente ele paga por esse teste, ele vai ler, vai esquecer, não vai entender e não vai ter resultado mesmo. Então a importância aí, gente, de profissionais orientando aí você quanto aos resultados, né? E não é só importante só fazer, tem que realmente avaliar em conjunto com um profissional que realmente vai saber te orientar quanto aos resultados. Além disso, fizeram algumas perguntas, né, Gabi, ao longo dessa semana, se qualquer um poderia fazer esse teste genético. Qualquer um, sem restrição, basta procurar uma clínica que faça, já aproveitar e falar que na clínica Trianon a gente faz, mas qualquer um paciente pode fazer, como eu falei, é um exame fácil de fazer, coleta pela saliva, sem restrições. E assim, gente, só para falar assim, o que a gente fez lá na clínica foi uma coisa personalizada por vários profissionais. Foi pelo ginecologista, psiquiatra, eu, a Gabi, que somos endócrino e a nutricionista. Porque às vezes você pode comprar um que é online, ele tem alguns
que não tem tudo, né? Então, assim, é diferente, às vezes, o painel que a gente está fazendo de outros painéis que tem disponíveis aí para você fazer a compra online também, tá? Sim, é bem completo. E perguntaram o que é e para que serve, né? O teste, os testes genéticos, que a gente já falou, comentou um pouquinho, né, Gabi? Então, exatamente. Ele é preditivo, então ele vai predizer o risco. Eu vou até aproveitar para falar dessa 4P genômica para a gente entender o que significa. Então, ele é preditivo, ele vai predizer o risco e com isso a gente vai conseguir prevenir. Então, preditivo, preventivo, você consegue prevenir o risco a partir do momento que você entende que você tem essa variante alélica que pode aumentar o risco para tal doença. Então, a gente vai atuar pelos fatores ambientais, né? Seja pela medicação, seja pela nutrição, seja pela atividade física. Ela é personalizada porque ela é feita para você, ela é feita baseado no seu DNA, nas variações do seu DNA, e ela é participativa, é o último P, né, dos 4Ps. Ela é participativa, porque quando o paciente faz esse exame, quando ele volta na consulta de retorno com os resultados, a gente passa a consulta discutindo esses resultados, mostrando qual foi o resultado, fazendo essas associações, tanto entre essas variações genéticas, quanto toda a parte da anamnese, sinais, sintomas, exames bioquímicos, e a gente vai junto com o paciente, a gente vai traçando as metas. E o ponto final, a nossa meta, o nosso objetivo final é sempre a qualidade de vida desse paciente. Então, para que serve? Para ser um tratamento personalizado para esse paciente com o objetivo de qualidade de vida. É o que a gente fala, a medicina, a nutrição personalizada. Eu até, depois que eu falei no meu stories, que eu falei, é o futuro, eu falei assim, não é o futuro, é o presente, porque a gente já tem ele. Então, assim, na verdade, aquela nutrição antiga, né, de dietas com nomes, eu falo que dieta que tem nome já me dá uma coisa assim, já não funciona, né? Então, assim, aquela nutrição antiga de peguei uma dieta impressa generalizada, isso não existe, isso não funciona, né? Então, qual é o presente que a gente está vivendo? É uma medicina personalizada. Bem isso mesmo. E a cada vez, até na medicina mesmo, a gente está fazendo muitos testes e rastreando, às vezes, familiares também, tipo, de algumas doenças genéticas, né? Lembra a Angelina Jolie, que tem aquela alteração também naquele gene, né? E também que está associada a câncer de mama. Então, também tem relação também com alguns cânceres. A Camila está perguntando para a gente se o teste genético ajudaria no tratamento da FIV e de que forma. Então, Camila, em relação à parte da FIV, depende do que está influenciando, né? Tipo, a gente tem alguns determinados genes que podem estar associados, tipo, à menopausa precoce, né? Que aí, sim, aquela paciente, às vezes, já tem uma reserva ovariana baixa, né? Então, assim, isso pode estar relacionado. E, às vezes, você pode encontrar em alguns testes genéticos, sim, né? Que você pode avaliar. Mas tem que ver a causa, o porquê, né, que você está tendo um quadro de infertilidade, tá? Então, a infertilidade é do casal, não só da mulher, né? Então, isso é uma coisa também muito importante de discutir junto com o ginecologista ou a pessoa que está fazendo a fertilização contigo. Sim, não, exatamente. Gente... Não, desculpa. Não, se a gente começar a falar de fertilidade aqui, dá uma outra live, né? Só de fertilidade, porque... A gente podia falar uma também dessa, Gabi. Vamos fazer uma dessa também pro pessoal. Boa a ideia, porque assim, como que os fatores ambientais atuam na fertilidade, né? E o que a gente estuda, inclusive... o que eu estudo no meu doutorado agora, como você falou assim, é do casal, é exatamente isso, não está focado só na mulher. Eu estou estudando como essa alimentação do homem nesse período pré-concepcional,
né? Como que essa alimentação ela consegue atuar no espermatozoide, piorando ou melhorando a fertilidade masculina. Então, tem assunto para falar de fertilidade. É uma próxima live aí, Camila, que a gente vai fazer com vocês sobre a infertilidade do casal, né? Então, a gente vai falar sobre Exato. fertilidade, como que melhora a fertilidade. Vocês Isso. teriam mais alguma dúvida, pessoal? Assim, tem mais algum questionamento, Gabi, que teve também em relação à sua, nas suas comentários lá durante os seus posts? Você Não, estava acho que a gente tendo. conseguiu falar de bastante coisa, né? Falamos enfim, do que serve, conseguimos discutir os conceitos, demos bastante exemplos. Se vocês tiverem Dúvidas, alguma pessoal? dúvida, Pode deixar aí nos comentários pra gente. E também a Gabi e eu, né, vamos deixar a live salva no meu perfil e na da Gabi. E vocês vão compartilhando também as suas dúvidas. Ao mesmo tempo, a gente está bem aberto. Pode mandar via direct pra gente. Eu vou deixar lá marcado também o Instagram da doutora Gabriela também, para vocês mandarem diretamente. E provavelmente nós vamos trazer mais novas lives, né, Gabi? Vamos fazer novas lives e trazer, falar assim, uma já de fertilidade, que já deram a ideia aí pra gente falar conteúdos legais que agreguem aí para vocês, na saúde de vocês. Se vocês também tiverem sugestões, podem deixar nos comentários aí pra gente e compartilha aí com o pessoal para levar informação verídica e científica, né, Gabi? isso mesmo. Muito obrigada, Jana, adorei. Assim, é sempre muito bom discutir ciência, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para passar para a sociedade, ajudar nesses questionamentos que são comuns, né? Que estão, ainda mais a parte de alimentação, a parte de saúde é muito comentado ao longo do dia né, do paciente, eles têm essas dúvidas que a gente tem que discutir sempre baseado em ciência mesmo. E eu só agradeço pelo convite. Foi ótimo estar aqui, poder discutir um pouquinho desse assunto que eu adoro. Obrigada, Gabi, você por ter aceitado estar essa noite aí com a gente. Obrigada a todo mundo que participou de alguma forma, trazendo suas dúvidas, suas perguntas. E eu e a Gabi estamos aqui disponíveis aí para questionamentos, dúvidas. E até a nossa próxima live, né, Gabi? Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que Muito participou aí com obrigada. a gente. Tá certo? E uma boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Boa Até a noite, gente. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.